As Brumas de Avalon, A Senhora da Magia, livro 1, capítulo 2. Houve um silêncio na sala, quebrado apenas pelo leve estalar do fogo. Por fim, Igraine respirou profundamente, como se acabasse de acordar. O que estão me dizendo? Significa isso que Gorlois será o pai desse grande rei? Ouviu as palavras ecoando em sua mente e, ressoando ali, perguntou a si mesma por que nunca presumira que um destino tão grande estava reservado ao marido. Viu a irmã e Merlin trocarem um olhar e percebeu também o pequeno gesto com que a sacerdotisa silenciou o velho. Não, Merlin, isso deve ser dito de mulher para mulher. Igraine, Gorlois é romano. As tribos não seguirão qualquer homem nascido de um filho de Roma. O grande rei, a quem seguirão, deve ser filho da Ilha Sagrada, um verdadeiro filho da deusa. Seu filho, Igraine, sim, mas não são apenas as tribos que lutarão contra os saxões e outros selvagens vindo do norte. Precisamos do apoio dos romanos, dos celtas e dos cambrianos, e eles só seguirão o seu próprio duque de guerra. O seu Pendragon, filho daquele que considera incapaz de liderá-los e comandá-los. E os antigos também, que buscam o filho de uma linhagem maternal real, seu filho Igraine, cujo pai será Útero Pendragon. Igraine olhou-os fixamente, compreendendo até que aos poucos a raiva rompeu o torpor. Respondeu-lhes então incisiva: Não, eu tenho um marido, a quem dei uma filha. Não consentirei que continuem brincando com a minha vida. Casei-me como me mandaram, e vocês jamais saberão. As palavras morreram-lhe na garganta. Jamais seria possível descrever-lhes aquele primeiro ano. Nem mesmo Viviane seria capaz de imaginá-lo. Poderia dizer: eu estava com medo, ou eu estava aterrorizada, ou o estupro teria sido melhor, porque eu poderia ter corrido depois para ir morrer, mas seriam meras palavras, transmitindo apenas um mínimo do que ela sentira. E ainda que Viviane tivesse sabido de tudo, penetrando sua mente e conhecendo o que ela não podia dizer, tê-la-ia olhado com compaixão e até mesmo com um pouco de piedade, mas não teria mudado a ideia, nem amenizado as exigências que lhe faria. Ouvira-a dizer, com muita frequência, quando a irmã ainda acreditava que ela, Igraine, seria uma sacerdotisa dos mistérios. Quem procura evitar seu destino ou retardar o sofrimento, apenas se condena a sofrer duplamente em outra vida. Por isso preferiu calar. Somente olhou para Viviane com o ressentimento sufocado daqueles últimos 4 anos, em que cumprira o seu dever, corajosamente, e sozinha, sujeitando-se ao destino sem protestar, mais do que seria permitido a uma mulher. Mas, outra vez, nunca, disse Igraine para si mesma, nunca, e sacudiu a cabeça teimosamente. Ouça, Igraine, começou Merlin, eu sou seu pai, embora isso não me dê nenhum direito. É o sangue da senhora que confere realeza, e você tem o mais antigo sangue real, transmitido de filha a filha da Ilha Sagrada. Está escrito nas estrelas que só um rei vindo de 2 linhagens reais, uma das tribos que seguem a deusa e outra dos que se voltam para Roma, conseguirá livrar nossa terra de toda essa luta. A paz virá quando essas 2 terras puderem viver lado a lado, uma paz suficientemente longa para que a cruz e o caldeirão também se entendam. Se houver um reino como esse, Igraine, até mesmo os seguidores da cruz terão o conhecimento dos mistérios para reconfortá-los em suas existências sombrias de sofrimento e pecado, e em sua crença de que só tem uma curta vida para escolherem entre o inferno e o céu, por toda a eternidade. Sem isso,
nosso mundo desaparecerá nas brumas, e centenas de anos, milhares talvez, transcorrerão durante os quais a deusa e os sagrados mistérios serão esquecidos por toda a humanidade, exceto pelos poucos que puderem ir e vir entre os dois mundos. Deixaria você, a deusa, a sua obra desaparecerem? Igraine, você que nasceu da Senhora da Ilha Sagrada e do Merlin da Bretanha. Igraine inclinou a cabeça, protegendo a mente contra a ternura da voz do velho. Sempre soubera, sem que isso lhe tivesse sido dito, que Taliesin, Merlin da Bretanha, se associara à sua mãe para criar a sua centelha de vida. Mas uma filha da Ilha Sagrada não fala dessas coisas. Uma filha da Senhora só pertence à deusa e ao homem que às cujas mãos esta confia o cuidado da criança. Em geral, seu irmão, muito raramente aquele que a gerou. Havia uma razão para isso. Nenhum homem piedoso podia pretender ter sido o pai de um filho da deusa. E todos os filhos nascidos da Senhora eram assim, considerados. O fato de Taliesin usar esse argumento naquele instante surpreendeu-a profundamente e também a comoveu. Mas Igraine insistiu, recusando-se a olhar para ele. Gorlois podia ter sido escolhido Pedragon. Certamente que esse úter não pode ser tão superior assim a todos os outros homens. Se vocês precisam ter esse rei, não poderiam ter usado a sua magia para que meu marido fosse aclamado o Duque de Guerra da Bretanha e grande dragão? Então, quando nosso filho nascesse, vocês teriam o seu grande rei. Merlin sacudiu a cabeça, mas ainda desta vez foi Viviane quem falou, e esse acordo silencioso aumentou a irritação de Igraine. Por que agiam desse modo contra ela? Viviane disse suavemente. Você não terá nenhum filho de Gorlois, Igraine. Será você então a deusa para distribuir filhos às mulheres em nome dela? Igraine perguntou agressivamente, sabendo que suas palavras eram infantis. Gorlois teve filhos com outras mulheres. Por que não poderia ter um filho fruto do nosso matrimônio, tal como deseja? Viviane não respondeu. Olhou com firmeza para Igraine e perguntou com uma voz muito doce. Você ama Gorlois, Igraine? Igraine voltou os olhos para o chão. Isso não tem nenhuma relação com o que discutimos. É uma questão de honra. Ele foi bom para mim. Interrompeu-se, mas seus pensamentos continuaram a fluir livremente. Bom para mim, quando eu não tinha a quem recorrer, quando estava só e esquecida e até mesmo você me abandonara à minha sorte. O que é que o amor comparado com isso? É uma questão de honra, repetiu. Devo-lhe isso. Ele me deixou conservar Morgana, que era tudo o que eu tinha em minha solidão. Tem sido bom e paciente, e para um homem de sua idade, isso não deve ser fácil. Ele quer um filho, acredita que é a coisa mais importante para a sua vida e sua honra, e eu não lhe negarei isso. Se eu tiver um filho, será o filho do Duque de Gorlois, e de nenhum outro homem vivo, e isso eu juro, pelo fogo e... Silêncio! A voz de Viviane, com um som estrondoso de um grande sino, calou-lhes as palavras. Ordeno-lhe, Igraine, não fazer qualquer juramento, pois do contrário será para sempre perjura. E por que você acha que eu não seria fiel ao meu juramento? Retrucou com raiva. Fui criada na verdade. Também eu sou filha da Ilha Sagrada, Viviane. Você pode ser minha irmã mais velha, minha sacerdotisa e a senhora de Avalon, mas não me trará como se eu fosse uma criança balbuciante, como Morgana, que não pode compreender nada do que lhe é dito, nem conhece a significação de um juramento. Ouviu seu nome. Morgana sentou-se ereta no colo da senhora do lago. Esta sorriu e alisou-lhe o cabelo escuro. Não pense que esta menina não compreende. As crianças sabem mais do que imaginamos. Elas não podem dizer o que pensam. Por isso, acreditamos que não pensam. Quanto a esta menina, bem,
Isso é parte do futuro, e não falarei dele na frente de Morgana. Mas quem sabe talvez um dia também ela seja uma grã sacerdotisa. Nunca! Nem que me tenha de transformar em cristã para impedir isso, protestou Igraine. Você pensa que deixarei que brinque com a vida da minha filha como brincou com a minha? Paz, Igraine, interrompeu Merlin. Você é livre, como são livres todos os filhos de Deus. Viemos pedir e não ordenar. Não, Viviane, disse ele erguendo a mão quando a senhora fez um gesto para interrompê-lo. Igraine não é um joguete impotente do destino. Não obstante, creio que quando ela souber de tudo, fará a escolha acertada. Morgana começava a inquietar-se no colo da senhora. Viviane cantarolou suavemente, afagando-lhe os cabelos, e a menina tranquilizou-se. Mas Igraine ergueu-se e tomou-a nos braços irritada e com ciúmes do poder quase mágico que Viviane tinha de acalmá-la. Morgana pareceu-lhe estranha, diferente, como se os momentos passados no colo de Viviane a tivessem modificado, transformado, tornando-a menos sua. Igraine sentiu os olhos queimarem com lágrimas. Morgana era tudo o que tinha, e agora também ela lhe estava sendo tomada. A filha, como todos, estava sendo vítima do encanto de Viviane, aquele encanto que transformava as pessoas em joguetes impotentes de sua vontade. Ordenou asperamente a Morgause, que ainda tinha a cabeça no colo de Viviane. Levante-se logo, Morgause, e vá para o seu quarto. Você já é quase uma mulher. Não deve comportar-se como uma criança mimada. Morgause levantou a cabeça, afastando o belo rosto, a cortina de cabelos vermelhos, e perguntou: por que você escolheu Igraine para os seus planos, Viviane? Ela não quer saber deles, mas eu sou mulher e também eu sou sua filha da Ilha Sagrada. Por que você não escolheu a mim para Uther, o Pedragon? Por que não posso ser a mãe do grande rei? Merlin sorriu. Porque você se oferece tão precipitadamente ao destino, Morgause? Por que escolher Igraine e não a mim? Não tenho marido. Ah, um rei no seu futuro e muitos filhos. Mas você deve contentar-se com isso. Nenhum homem ou mulher pode viver o destino do outro. O destino e o de seus filhos depende desse grande rei. Mais do que isso, não posso dizer, concluiu Merlin. Basta, Morgause. De pé, com Morgana nos braços, Igraine sentiu-se mais senhora da situação e disse numa voz calma: estou sendo relapsa em minha hospitalidade. Irmã e senhor Merlin, os criados os levarão aos seus aposentos, preparados para que vocês levarão vinho, a água, para suas abluções. Ao entardecer será servida uma refeição. Viviane levantou-se, sua voz foi formal e correta, e Igraine sentiu-se por um momento aliviada. Voltava a ser a dona do seu castelo, não mais uma criança passiva, mas a esposa de Gorlois, o duque da Cornualha. Até o entardecer então, minha irmã. Igraine viu o olhar trocado entre Viviane e Merlin, e pôde tê-lo tão claramente como se estivesse escrito em palavras. Deixemos isso por agora. Eu conseguirei dobrá-la como sempre fiz. E Igraine sentiu que seu rosto se enrijecia como o ferro. Isso foi o que ela sempre fez realmente. Eu lhe satisfiz a vontade, outrora quando era ainda uma criança, e nada sabia. Mas agora cresci. Sou uma mulher que não pode ser levada tão facilmente quanto a criança que ela deu a Gorlois em casamento. Agora farei a minha vontade, e não a da Senhora do Lago. Os criados acompanharam os hóspedes. Igraine, em seu quarto, colocou Morgana na cama e ficou a ocupar-se com pequenas coisas à volta dela. O pensamento em tudo que ouvira. Uther Pedragon. Nunca o tinha visto, mas Gorlois contava muitas histórias sobre a sua coragem. Era parente próximo de Ambrósio Aureliano, grande rei da Bretanha, filho de sua irmã. Mas, ao contrário deste, era um bretão de bretões, sem qualquer sangue romano. De qualquer modo, os cambrianos e as tribos não hesitariam em segui-lo. Não havia maiores dúvidas de que um dia Uther seria escolhido grande rei. Ambrósio não era jovem, e este dia não podia estar muito distante. E eu seria rainha.
Em que estou pensando? Seria capaz de trair Gorlois em minha própria honra? Ao pegar novamente o espelho de bronze, Igraine viu sua irmã parada junto à porta. Viviane retirara os culotes que usava para montar e vestir uma roupa ampla de lã não tingida. O cabelo caía-lhe macio e escuro como a lã de uma ovelha negra. Parecia pequena, frágil e envelhecida, e seus olhos eram os da sacerdotisa na caverna da iniciação. Há muitos anos, e em outro mundo, Igraine afastou o pensamento com impaciência. Viviane aproximou-se, estendendo o braço para tocar-lhe a nuca. Pequena Igraine. Não tão pequena assim agora, disse ternamente. Sabe, minha pequena, fui eu quem escolheu o seu nome, Greené, segundo a deusa dos fogos de Beltane. Há quanto tempo você não presta homenagem à deusa de Beltane, irmã? A boca de Igraine distendeu-se um pouco e o seu sorriso não foi além disso. Gorlois é um romano e não um cristão. Você acredita realmente que em sua casa se cumprem os ritos de Beltane? Não, creio que não, admitiu Viviane divertida. Embora, se eu fosse você, não julgasse que seus criados não saíam furtivamente no solstício do verão para acenderem fogueiras e deitarem-se sob a lua cheia. Mas o senhor e a senhora de uma família cristã não podem fazer o mesmo, não à vista de seus padres e de seu Deus rigoroso e pouco amante. Igraine respondeu secamente: Você não deve se referir assim ao Deus do meu marido, que é um Deus de amor. E você quem diz? E apesar disso, ele travou a guerra contra todos os outros deuses, matando aqueles que não o adoraram, argumentou Viviane. Seria melhor que fôssemos poupados do amor desse Deus. Eu lhe poderia exigir em nome dos votos feitos outrora que fizesse aquilo que lhe pedia em nome da deusa e da ilha sagrada. Essa é boa, sorriu Igraine com sarcasmo. Agora minha deusa exige que eu me comporte como uma prostituta e Merlin da Bretanha e a Senhora do Lago me servirão de alcoviteiros. Com os olhos faiscando da sua irmã, deu um passo à frente, e por um instante Igraine acreditou que a sacerdotisa iria esbofeteá-la. Como ousa? Interrompeu Viviane imediatamente, e embora sua voz fosse baixa, parecia ecoar por todo o aposento. Morgana, semi-adormecida sob a manta de lã, sentou-se e gritou, tomada de súbito medo. Veja, você acordou minha filha, protestou Igraine, sentando-se na beira da cama, acalentando a criança. Aos poucos, a ira desapareceu do rosto de Viviane. Sentou-se ao lado da irmã e disse-lhe: Você não me compreendeu, Grainé. Você acredita que Gorlois seja imortal? Digo-lhe, minha filha, que procurei ler nas estrelas os destinos daqueles que são importantes para a unidade da Bretanha nos últimos anos, e o nome de Gorlois não está escrito ali. Igraine sentiu seus joelhos tremerem e todo o corpo afrouxar-se nas juntas. Uther vai matá-lo? Juro que Uther nada terá a ver com a morte dele, e quando Gorlois morrer, Uther estará muito longe. Mas pense, minha filha, Tintagel é um grande castelo. Você acha que se Gorlois não o pudesse defender, Uther Pendragon hesitaria em dizer a um de seus duques guerreiros: Tome o castelo e a mulher que nele está? Melhor Uther que um dos seus homens. Morgana, o que será da minha filha e de Morgause, minha irmãzinha? Sem dúvida, a mulher que pertence a um homem tem de rezar para que ele viva e a proteja. Eu não poderia voltar para a Ilha Sagrada e viver em Avalon como sacerdotisa? Não é esse seu destino, respondeu Viviane como uma voz onde voltara a ternura. Você não se pode furtar à sua sorte. Foi-lhe dado um papel na salvação deste país, mas o caminho de Avalon está fechado para você para sempre. Caminhará para o seu destino, ou dos deuses terão de arrastá-la contra a sua vontade? Não esperou a resposta de Igraine. Não tardará muito. Ambrósio Aureliano está morrendo. Ele chefiou os bretões por muitos anos, e agora seus duques se reunirão para escolher um grande rei. E ninguém melhor do que Uther, em que todos podem confiar. Assim ele terá de ser duque de guerra e grande rei ao mesmo tempo, e precisará de um filho.
Igraine sentiu que as paredes de uma armadilha fechavam-se à sua volta. Se você atribui tanta importância a isso, por que não desempenha pessoalmente tal papel? Se está em jogo um poder tão grande quanto a de ser mulher do Duque de Guerra e grande rei da Bretanha, por que não tenta atrair Uther com os seus encantos e dar você mesma à luz a esse rei predestinado? Para a surpresa de Igraine, Viviane hesitou muito antes de responder. E você crê que não pensei nisso, mas esqueceu-se minha idade? Sou mais velha do que Uther, que não é muito jovem para um guerreiro. Eu tinha 26 anos quando Morgause nasceu. Tenho agora 39, Igraine, e passei da idade de ter filhos. No espelho de bronze, que ainda continuava a ter nas mãos, Igraine viu-lhe o reflexo da imagem deformada, inconstante como a água, um momento claro e no outro enevoada, desaparecendo, e disse então: Você acha? Pois eu lhe digo que terá um outro filho. Espero que não. Sou mais velha do que era nossa mãe quando morreu no nascimento de Morgause, e não poderia ter esperanças de escapar ao mesmo destino. Este é o último ano em que participarei dos ristos de Beltane. Depois disso, entregarei o cargo a uma mulher mais jovem, e passarei a maga como o velho. Tinha esperanças de que algum dia pudesse entregar o posto da deusa a Morgause. Então por que não ficou com ela em Avalon? Para prepará-la a ser sacerdotisa depois de você. Ela não serve, explicou-lhe Viviane com um ar muito triste. Só vê sob o manto da deusa o poder, e não o sacrifício e o sofrimento intermináveis. Portanto, não é um caminho para ela. Não me parece que você tenha sofrido, arriscou Igraine. Você nada sabe. Também você não escolheu esse caminho. Eu, que a ele dediquei toda a minha vida, ainda digo que seria mais simples viver como uma camponesa, besta de carga e égua parideira. Você me vê vestida e coroada de deusa, triunfante ao lado do seu caldeirão, mas não vê a escuridão da caverna e as profundezas do grande mar. Você não é chamada a vê-los, minha querida, e deve agradecer à deusa que seu destino esteja em outro lugar. Igraine disse silenciosamente: Você acredita que não conheço nada do sofrimento e da tolerância no silêncio, depois de todos esses 4 anos? Mas não pronunciou as palavras em voz alta. Viviane curvara-se sobre Morgana, tendo no rosto uma expressão terna e acariciando os cabelos sedosos e negros da menina. Igraine, você não imagina como a invejo. Toda a minha vida desejei ter uma filha. Morgause era como se fosse minha, a deusa o sabe, mas foi sempre tão distante como se tivesse nascido de uma estranha, não de minha própria mãe. Desejei uma filha em cujas mãos eu pudesse depositar meu cargo. Deu um suspiro. Mas só tive uma filha, que morreu, e meus filhos se separaram de mim. Sacudiu os ombros. Bem, meu destino é esse, e tentarei cumpri-lo, como você cumpre o seu. Só lhe peço isso, Igraine, e deixo o resto a cargo dela, que é a senhora de todos nós. Quando Gorlois voltar novamente, irá a Londinium para a escolha do grande rei. Faça com que ele a leve. Igraine deu uma gargalhada. Só me pede isso, que é exatamente o mais difícil. Você acredita que Gorlois sobrecarregará seus homens com a tarefa de escoltar uma jovem esposa até Londinium? Na realidade, eu gostaria de ir, mas Gorlois dificilmente me levaria. De qualquer jeito, você deve ir e procurar conhecer Uther Pendragon. Igraine riu novamente. E você me dará um encantamento que o levará a apaixonar-se por mim, a tal ponto que não poderá resistir? Viviane acariciou-lhe o cabelo vermelho e anelado. Você é jovem, Igraine, e não sabe o quanto é bela. Não creio que Uther precisará de nenhum dos meus encantamentos. Igraine sentiu o corpo contrair-se num curioso espasmo de medo. Talvez seja melhor que eu tenha um encantamento para não sentir aversão por ele. Viviane suspirou. Segurou a pedra da lua que pendia no pescoço de Igraine e disse: Isso não foi presente de Gorlois. Não, foi você quem me deu. No dia do meu casamento, lembra-se? Disse que tinha sido de minha mãe. Dê-me a pedra. Procurou sob o cabelo cacheado na nuca de Igraine o fecho do cordão e abriu-o.
Quando esta pedra voltar de novo às suas mãos, Igraine, lembre-se do que eu disse e faça o que a deusa quer. Igraine olhou para a joia nas mãos da sacerdotisa. Suspirou, mas não protestou. Nada lhe prometi. Disse para si mesma com energia. Nada. Você irá a Londinium para a escolha desse grande rei, Viviane? A sacerdotisa sacudiu a cabeça. Vou ao país de outro rei que ainda não sabe que deverá lutar ao lado de Uther. Ban, de Armórica, na Bretanha Menor, está sendo feito grande rei de sua terra, e como penhor de seus druidas, disseram-lhe que ele terá de cumprir o grande ritual. Devo oficiar o sagrado matrimônio. Pensei que a Bretanha fosse uma terra cristã. Ora, é sim. E Viviane continuou com indiferença. E os seus padres tocarão os sinos, e o untarão com os seus óleos sacros, e lhe dirão que o seu Deus fez o sacrifício para ele. Mas o povo não aceitará um rei que não tenha feito votos ao grande sacrifício. Igraine deu um suspiro. Conheço tão pouco. Antigamente, Igraine, comentou Viviane, o grande rei estava ligado à sorte da terra e jurava como todo, Merlin da Bretanha, que se a terra sofresse um desastre ou atravessasse tempos perigosos, ele morreria para que ela se salvasse. E se recusasse o sacrifício, o país pareceria. Eu não devia falar disso. É um mistério. Mas você, Igraine, está ao seu modo oferecendo a vida para a salvação desta terra. Nenhuma mulher ao dar à luz sabe se sua vida não será exigida pela deusa. Também eu me vi nessa situação, atada impotente com a faca no pescoço, sabendo que se a morte me levasse, meu sangue redimiria a terra. Sua voz tremeu e fez-se silêncio. Também Igraine ficou em silêncio, num respeito temeroso. Uma parte da Bretanha Menor também se perdeu nas névoas, e o grande santuário de pedras já não se pode ser encontrado. O caminho que leva ao santuário é pedra oca. Se não conhecermos o caminho de Karnak, continuou, mas o rei Ban prometeu-se a impedir que os mundos se separem e a manter abertos os portões do mistério. Portanto, ele fará o sagrado casamento com a terra, como penhor de que, se necessário for, seu sangue será derramado para alimentar suas colheitas. É conveniente que meu último serviço prestado à mãe, antes de me retire para o meio das magas, seja ligar a sua terra a Avalon, e portanto serei para ele a deusa neste mistério. Calou-se, mas Igraine, o quarto ressoava com o eco da sua voz. Viviane inclinou-se e tomou o braço, a pequena Morgana adormecida, segurando-a com grande ternura. Ela ainda não é uma moça, e eu ainda não sou maga, disse. Mas nós somos as três, Igraine juntas, formamos a deusa, e ela está presente aqui entre nós. Igraine perguntou-se por que ela não teria mencionado Morgause, e as duas irmãs se conheciam tanto que Viviane ouviu as palavras como se tivessem sido pronunciadas. Comentou num murmúrio, e Igraine viu que tremia. A deusa tem uma quarta face, que é secreta, e você deve rezar como eu rezo, Igraine, para que Morgause jamais seja essa face.